Eduardo Bezerra, muito bem-vindo aí a Super Varejo, é um prazer recebê-lo, obrigado aí pela atenção, por ter aceito o nosso convite. Que isso, o prazer é meu, Rogério. Bom, enquanto o pessoal está chegando aí, Eduardo, faz aí uma apresentação, conta pra gente aí da sua carreira até agora, até chegar aí na RB hoje. Claro, vamos lá. Eu sou um apaixonado pelo tema, né, de shopper e gerenciamento por categoria. Tive aí o privilégio de trabalhar em empresas muito bacanas que davam um espaço bem legal para esse tipo de diálogo. Na Johnson & Johnson, eu fiquei quase 7 anos ali trabalhando para todas as categorias. Quando a gente trabalha com GC, geralmente é dessa maneira corporativa. Então, trabalhei na Johnson & Johnson para as diversas categorias ali de consumo que eles atuam. Trabalhei também na Nestlé, então depois fui para a Nestlé e aí também trabalhava sempre com diversos canais, farma, alimentar, um peso muito maior em alimentar do que como vocês devem imaginar, com todas as linhas de alimentos que a Nestlé atua. Trabalhei também um pouquinho com a Oster e Cadence, segmento de eletroportáteis, com time de trade, e aterrisei aqui na Rect, na RB, logo no comecinho ali da pandemia, para ajudar o time a desenvolver aqui esse olhar de gerenciamento por categoria e Shopper Insights. E hoje aí na Rect, qual que é a tua função? Hoje eu estou aqui liderando todo o time de gerenciamento por categoria em Shopper, né? A gente fica dentro de uma estrutura até para assegurar toda a parte de confidencialidade de dados e tudo aquilo que GC requer, né? A gente fica dentro da estrutura de trade, paralelo a todas as categorias aqui de toda a divisão de Hygiene and Home que a gente atua. Então vamos lá, o que você viu então aí de mudanças, né? Você chegou lá na Rect 2 semanas antes aí, e o que você viu durante essa pandemia aí, pegando a experiência de 2020, o que mudou aí no hábito de consumo, né? O hábito do consumidor? Pensando em categoria de limpeza, tá? Perfeito. É interessante porque a gente se coloca muito ali no lugar do consumidor agora, porque todo mundo está passando por essa grande mudança, né? Então, quando a gente olha para categorias de limpeza, é legal começar essa conversa já trazendo um número muito bacana, né? Então, ali no auge da pandemia, a gente foi atrás para ver o que de fato tinha mudado de comportamento, mas de maneira científica, né? Olhando o dado para isso. O que resume grande parte do que a gente está falando as pessoas elas começaram a olhar para a limpeza não só como uma questão de limpeza, mesmo como elas estavam habituadas, mas como uma questão de saúde e proteção, né? Porque não é mais só aquela característica social, né, de status ou de aparência que a limpeza trazia. Passou a ser uma questão de saúde, praticamente. Então as pessoas elas se tornaram muito mais críticas. E o número que eu te trago antes as pessoas elas desinfetavam ali as casas delas, nas pesquisas que a gente tinha, as mais cuidadosas com esse aspecto, até 3 vezes na semana. Tá. Na pandemia as pessoas estavam desinfetando as suas casas 3 vezes por dia. Então, de alguma maneira. Então, ali a gente viu que, de fato, teve um comportamento que mudou e a gente precisa olhar de uma maneira diferente nisso. Limpar, todo mundo limpou desde sempre, só que com o isolamento social, principalmente, as pessoas elas ficaram ali dentro das suas casas e mais tempo dentro de casa, mais sujeira eu acabo produzindo e mais eu tenho que limpar. Só que ali eu convivo com o produto de limpeza. Então, todo esse olhar para a categoria mudou porque a gente começou a entender que o produto de limpeza ele ficava ali junto comigo e aí eu precisava ver quais eram os atributos que a gente podia ter ali desses produtos para que essa convivência fosse da melhor maneira, que eles nos ajudassem, porque a situação já era muito diferente e os produtos de limpeza vêm para atuar nisso daí, para ajudar a gente nesse comportamento diferente. Entendi. E você, quando você falou então, né, a mudança aí do consumidor, foi que ele começou, né, a limpar 3 vezes ao dia em vez de 3 vezes à semana. Você acha que isso aí vai continuar para esse ano? Você projeta que esse consumidor continue nessa pegada, não? E até vamos falar um pouco também do shopper aí, da categoria, né? Sim. E é interessante você trazer esse ponto, porque para muitas categorias, de todo o meu histórico ali, a gente via que o shopper e consumidor às vezes se confundiam um pouco esses papéis, né? Aqui, por conta do período de pandemia que a gente vive, o shopper de fato se tornou o consumidor da categoria.
E acho que essa é a grande mensagem desta nossa conversa aqui para todo o time de varejo que tá assistindo a gente, porque isso daí muda completamente a forma da gente atuar. O que significa isso? Antes, geralmente, a pessoa que comprava não necessariamente era a pessoa que usava os produtos, né? Você comprava o produto e alguém na sua casa fazia ali a manutenção, a faxina e tudo mais. Com o isolamento social que a gente precisou ter, a própria pessoa que compra é a pessoa que usa esse produto. Então, ela presta muito mais atenção nesse produto que ela está usando. De fato, ele vai ajudar o meu dia, porque eu preciso fazer tudo em casa agora. Eu vou trabalhar em casa, eu tenho que cuidar do filho, eu vou fazer a minha academia agora em casa, tudo é em casa. E aí, como é que esse produto ajuda nessa minha rotina? Quando a shopper é consumidora, neste caso, ela começa a olhar aqueles atributos que as indústrias, que diversos fabricantes passam para ela ali, com benefícios de aplicadores diferenciados, de perfumes diferenciados, de fórmulas que retiram a sujeira de uma maneira mais fácil e tudo mais. Elas entendem o valor disso de uma maneira diferente que não era tão fácil dela perceber até então. Então, o valor, alguns atributos, vou te dar um exemplo, de aplicadores, né? Então, eu tenho itens lá com gatilho. Poxa, agora eu percebo quanto isso pode ajudar aqui na minha rotina de limpeza. Então, a shopper se tornar consumidora mudou pra caramba essa história. E aí é onde a gente precisa pensar, né? Entendi que ela é tá num novo pensamento para com a categoria. Eu estou ajudando ela na minha loja a reconhecer qual que é o melhor produto para atuar nessa necessidade que ela tem. Eu estou ajudando na visibilidade disso, e aí vai entrar num outro ponto que você me questionou, essa mudança de consumo, ela vai acabar esbarrando numa mudança de compra também, mesmo que seja a mesma pessoa, né? Sim. Ninguém vai querer mais passar e ficar passeando dentro de uma loja de supermercado. Porque coloca ali a tua saúde em risco por toda a questão de isolamento. Então eu vou para comprar ali o que eu preciso, numa compra mais rápida, numa compra mais objetiva e numa compra mais criteriosa. A gente está ajudando ela quando a gente tem uma exposição de uma categoria? Quando a gente coloca as inovações que aquela categoria traz? Né? Então eu entendo que a pessoa que está em casa agora, ela vai querer ter a casa dela como um ambiente para ela reorganizar suas energias. Mesmo que ela esteja saindo já para trabalhar, fora tudo mais, ou esteja 100% em casa, como é a realidade de muitas pessoas, a minha casa agora é o âmbito de reorganização, né, que eu me sinto protegido. Eu preciso que esse lugar esteja harmônico, eu preciso de uma harmonização nesse lugar. A fragrância dos produtos ela é muito importante. Então agora o produto de... Porque você falou do gatilho, ele não serve... praticidade, né? Isso, você deu exemplo do gatilho, embalagens com gatilho. Mas eu acredito que agora a pessoa ficando em casa e ela mesma utilizando, talvez entre aí a fragrância, entre se é mais viscoso, menos viscoso, se é mais... Exatamente, né? Exatamente. Então, agora é ela que olha esses produtos e utiliza esses produtos, aquilo que a gente já conversou. 2, esses produtos são os melhores produtos que ela tem para a nova necessidade que ela tem em casa, ou de uma necessidade mais intensa. Então, a fragrância não é só deixar o cheiro de limpo, que a gente estava acostumado. Entrei nessa casa e agora ela está com cheiro de limpa. Mas é um cheiro gostoso para que eu conviva junto com ele. Então a gente tem categorias, por exemplo, de desodorizadores sanitários ou de perfumação do ambiente que tomam uma nova posição na cabeça deste consumidor. Não serve mais só para tirar o mau cheiro do banheiro. Serve para deixar minha casa toda mais cheirosa. Então é essa mesma fragrância? O desinfetante que eu uso, ele não pode ter só aquela perfumação química, né, que me dá a sensação de que ele está limpo. Mas eu quero que deixe ali um residual de fragrância gostoso para eu ficar naquele ambiente. A indústria já vinha trabalhando nesses aspectos sensoriais. Quando a gente pensa aqui em comportamentos de hábitos e atitudes, a gente sempre tem um eixo muito bacana de um gráfico que a gente costuma olhar, que é o eixo sensorial
das categorias, né? E esse sensorial vai diferenciar um pouco de categoria para categoria, que é o quanto aquilo, igual você estava falando, né? Está sempre relacionado aos 5 sentidos. A visualização dele, se é transparente, se é viscoso, se é leitoso, o perfume, se aquilo vai agredir mais ou menos se entrar em contato com a minha pele e tudo mais. Conforme as categorias vão se desenvolvendo e esse hábito de consumo ele vai se aprimorando, as pessoas elas dão mais importância para esses atributos. Então, o caso que eu te contei ali daqueles perfumadores de ambiente, a gente tem outros países da América Latina onde a penetração dessa categoria ela é 3, 4 vezes maior do que no Brasil. Então, a gente já via que esses aspectos sensoriais seriam um principal ponto de desenvolver essas categorias. A pandemia não criou uma necessidade ou não criou uma tendência pela pandemia em si, mas ela acelerou o processo que a categoria tomaria, só que o que aconteceria, vou chutar um número para você que isso não é exato, mas se aconteceria em 5 anos, aconteceu em 1 ano, em 2 anos. Porque as pessoas precisaram olhar para isso e aí a pandemia forçou com que elas olhassem para isso de um jeito diferente e mais rápido. Então, quando você me pergunta, esses hábitos, eles acabam com a eliminação da pandemia, com uma vacina e tudo mais? Eu te respondo, esses hábitos, em algumas categorias, eles podem sofrer uma diminuição, mas acabar não. Por quê? Eu não estou falando aqui de tendências geradas pela pandemia, pelo Covid. Estou falando de tendências que já eram mapeadas pela categoria e o Covid acelerou essa tendência para acontecer. Tá. E pensando então, você deu um exemplo de alguns produtos aí. Falando, então, vamos falar mais desses produtos. Pegando aí na categoria de limpeza, quais foram os produtos aí que apresentaram um movimento forte, seja para cima, seja para baixo, sejam novos produtos que apareceram, né? Perfeito. O álcool gel, empresas que não produziam passaram a produzir. Fala um pouco dos produtos dentro da categoria de limpeza. Vamos falar assim. Quando a gente fala em produtos de limpeza, existe um grande grupo que a gente chama de limpadores, né? Então a gente vai ter multiuso aí dentro, a gente vai ter limpeza perfumada, limpeza pesada dentro dessas categorias. Existe um grupo também que é o grupo de desinfetantes. Não tem como a gente falar aqui de produtos para limpeza em pandemia e não falar da desinfecção. Tá. 2 coisas interessantes. Desinfecção é um atributo que vai permear diversas categorias, né? Então, eu vou precisar ter um multiuso com alguma que me deu ali um suporte, tanto ali de aplicação, perfume, mas se ele tiver uma questão de desinfecção, é muito importante. Eu vou ter ali uma outra categoria, por exemplo, de sanitários, né? Então, existem os sanitários líquidos, que você limpa o vaso sanitário com ele. Poxa, agora a Shopper ela fica muito preocupada com isso. Então, são atributos que permeiam diversas categorias. E a própria categoria de desinfetantes. A categoria de desinfetantes, ela cresce duplo dígito, ela já crescia, né? Quando a gente olha 2019 para trás, já havia uma categoria em desenvolvimento. Só que existe ali, por desenvolvimento de alguns fabricantes, um novo segmento dentro de desinfetantes, que a gente chama de desinfetantes premium. Quais são as características desses itens? A Shopper entende que são aquelas marcas que elas são importantes para o mercado ou novas para o mercado porque elas trouxeram alguma coisa diferente. Então eu vou ter um aplicador diferente, eu vou ter um aerosol, um spray, eu vou ter um lenço umedecido para desinfetar superfícies, eu vou ter além da versão líquida que ela já conhecia. Esses produtos de desinfetantes premium, eles crescem na casa dos 3 dígitos. O espaço que eles têm agora em 2020, ou melhor, a representatividade deles na categoria em 2020, ela é 3 vezes maior do que era anteriormente. Então a Shopper ela viu aí nessa categoria um aliado no combate a vírus, bactérias, que ajuda ela a ter essa sensação de proteção para com a categoria. Então, foi a categoria que, de fato, disparou aí em crescimento. Então, eu estou falando de crescimento de mais de 200% na categoria. Né? Então, é algo que, de fato, é muito relevante para a gente conseguir rentabilizar a categoria como um todo, dando espaço para que esse segmento se desenvolva. E aí, é interessante porque a Shopper busca isso. A Shopper ela busca um item que tenha um claim, que tenha uma mensagem que fala para ela, mata vírus, bactérias, e ela está disposta
a comprar essa categoria sabendo que é um tipo de produto diferente, mas vai trazer uma segurança, uma sensação de segurança maior para ela. Então vamos lá, pergunta de 1 milhão agora. Como é que o supermercadista ou varejista de autosserviço, como é que ele vai organizar a gôndola, cara? Com tudo isso que tá, novos produtos, novas empresas entrando em categorias que não trabalhavam antes, nova linha, novos tamanhos, novas embalagens. Como é que o cara vai organizar a gôndola dele? Tá. Indo do macro para o micro, tá? Isso Boa. daqui são regrinhas de ouro para a gente conseguir fazer uma execução perfeita num período pós-pandemia. Primeiro, o layout da loja, o mini floor da loja, ele está incentivando o conhecimento desses novos. Exemplo. E acho que travou. Espera que dá uma travadinha. Voltou? Voltou. Só volta Sem problema. no primeiro. Então, o mini floor da loja, o layout da loja, a planta baixa da loja, a organização, a alocação das categorias lá, né? As caixinhas lá que todo time de GC adora. Faz sentido dentro dessas novas rotinas de limpeza, e vou te trazer alguns exemplos bem importantes. Existe a categoria que ela não é de limpeza da casa, mas ela está dentro da mesma missão de compra de limpeza, que é a categoria, por exemplo, de alvejantes. Tá. A categoria de alvejantes, que são alvejantes seguros, que a gente chama, né? Então é aquele produto que você usa lá para deixar a roupa com cara de nova por mais tempo, né? É um potencializador da lavagem. Geralmente, os varejistas eles colocam por ser um alvejante, tira-mancha, junto com água sanitária, eu vou deixar ali nesse mundo de lava-roupa, perto de água sanitária. Se a gente tirar a categoria de alvejantes seguros de água sanitária e colocar perto de outra categoria de lavanderia, por exemplo, que é amaciantes concentrados, a gente vê um crescimento gigantesco dessa categoria, uma penetração que aumenta muito. Por quê? O consumidor, quando ele vai comparar, né? Banana com banana. Estou falando para ele comparar alvejantes com água sanitária, é muito discrepante. Agora, quando eu falo para ele comparar com... Comparar não, mas está ali na sequência de amaciantes concentrados, eu estou falando com o consumidor que está prestando atenção no cuidado mais específico para a roupa. A gente vê que a categoria se desenvolve muito melhor. Existem ali categorias, por exemplo, como limpeza pesada, que são itens específicos para uma limpeza, para uma faxina mais pesada, né? A consumidora, a shopper, ela tende a olhar essa categoria com mais critério quando ela está do lado de águas sanitárias, por exemplo, ou próximo a categorias de banheiro. Existe uma outra categoria muito interessante, que é a categoria de desodorizadores, ou melhor, de aromatizadores. Cada varejista vai chamar de um jeito, a gente não tem um padrão nisso, né? Mas de desodorizadores sanitários, que é interessante que fique dentro com sanitários, com as categorias de banheiro. E existe ali a categoria de perfumados. Então, limpeza perfumada, que você joga no chão. E aquela outra categoria que vai ter os aerosol, varetas ou aqueles elétricos líquidos que ficam, que você coloca na tomada para deixar o ambiente mais cheiroso, pensa. E a gente pensa agora, né? Como a gente nunca pensou nisso? Ela usa uma categoria que se chama limpeza perfumada, para jogar no chão e deixar um residual perfumado. Existe uma outra categoria que eu pego o produtinho, ou espirro, ou coloco na tomada para deixar o ambiente perfumado, é uma mesma solução. Vamos tentar deixar essa categoria junta. Além de criar esses mundos, quais são os itens para a cozinha? Quais são os itens para o banheiro? Quais são os itens para essas multisuperfícies? E, por último, os finalizadores, que são aqueles que servem para dar brilho, para dar aquele acabamento na limpeza. A gente está falando de ceras, de limpa-pisos específicos, né, de limpa-metais. Então, a gente tem essas outras categorias. Então, começando do macro, organizando esses mundos. Indo para um passo depois, dentro ali do planograma da categoria, a gente está naquela exposição, mapeou o fluxo da loja. Naquela exposição, eu estou colocando num lugar privilegiado da gôndola, as inovações. 2, os segmentos que trazem esses benefícios. A gente tem ali em multiusos os gatilhos que eu cansei de falar aqui para você. A gente tem eles blocados como, dentro de cada marca, como um segmento diferenciado. Lá em desinfetantes, eu coloco os desinfetantes dessas marcas, que eu estou chamando de premium, que tem as versões em aerosol, líquido, lenços, em um bloco separado dos desinfetantes regulares que ela já estava acostumada.
Porque se eu não coloco, eu não facilito. Pensa, ela chegou no supermercado, ela está com pouco tempo, ela não quer ficar interagindo muito. Estamos num momento de pandemia, ela bateu o olho, ela olha, ela identifica, ela compra. Se não tem ali do lado o melhor item comparável para ela comparar, eu não facilito aquela compra. E o perigo está onde? Quando o teu concorrente sabe disso.